Olá, amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, agora encerrando essa Semana da Família da Divisão Sul-Americana, a semana que tem o tema de altares restaurados. Eu quero agradecer aí a você que nos acompanhou durante essa semana e eu peço a Deus sempre que possa abençoar você e também a sua família. E por falar nisso, antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque agora vamos estudar a Tua Palavra. E nós precisamos de Ti, precisamos do Teu auxílio para entendermos as Sagradas Escrituras e vivemos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar o sermão de hoje com uma pergunta. Qual o papel do homem e da mulher dentro do casamento? Ou será que eles não têm papel definido a desempenhar dentro do casamento? Cada um faz aquilo que bem lhe entender. Muito tem se falado sobre esta questão e, lógico, há exagero dos dois lados. Hoje em dia nós encontramos mulheres cada vez mais independentes e emancipadas que lutam para se libertarem desse jugo de autoridade do seu marido. Mulheres que não aceitam a direção, não aceitam a sugestão, e não aceita também a opinião do seu esposo. Por outro lado, nós vemos homens autoritários tentando colocar a mulher sob um jugo de obediência e submissão, no sentido pleno da palavra. São rudes no falar e agir e tratam a esposa como se essa tivesse de lhe obedecer às ordens e aceitar todos os seus caprichos. Num relacionamento assim, a mulher não tem participação, ela não tem voz, ela não tem direito de se expressar e emitir a sua opinião. E mesmo quando consegue se expressar, ela não é levada a sério. Se perguntarmos para alguns homens onde eles apoiam a sua posição de autoridade, muitos deles responderão que a própria Bíblia fornece o fundamento para as suas convicções. E você pode imaginar qual o texto da Bíblia que eles apresentam como base para tal afirmação? Com certeza é o texto de Efésios capítulo 5. E para começarmos as nossas considerações hoje, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo, ele diz nestes versos de Efésios capítulo 5. Eu vou ler primeiro os versículos 22 e 24, que diz assim: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Temos pelo menos dois problemas aparentes aqui nesse texto. O primeiro problema é que a nossa natureza é contrária à submissão. Ninguém gosta ou tem prazer naturalmente em se submeter a outra pessoa. Se fosse natural, a Bíblia nem precisaria falar para se submeter. Nós não gostamos de ser mandados. Nós não gostamos de receber ordens. Como eu falei, a submissão ela é contrária à nossa natureza. E eu estou falando tanto aqui de homens como de mulheres. Então, quando algumas mulheres que não gostam e não querem se submeter a ninguém leem esse texto, elas têm uma reação de repulso imediatamente. Então, o primeiro problema aparente aqui seria com a palavra submissão. Se o primeiro problema tem de ver com a submissão pura e simples, o segundo problema tem de ver com a submissão diretamente ao marido. Se os dois têm um relacionamento não muito saudável, submeter-se ao marido se torna muito mais difícil. Com certeza, uma compreensão muito equivocada do que significa a expressão mulheres sejam submissas aos vossos maridos, ao vosso marido. E eu acredito que aí está a maior dificuldade para algumas pessoas entenderem esse texto. Uma coisa que não podemos negar é que o texto diz categoricamente: mulheres, submetei-vos ao vosso marido. Certa vez eu estava fazendo um curso de noivos em uma de minhas igrejas onde eu pastoreava. Quando eu citei Efésios capítulo 5, uma das noivas presentes reagiu na hora dizendo:
pastor Leidivan, se o senhor for falar sobre esse texto, eu vou sair da sala agora. Eu pedi que ela me desse uma oportunidade de explicar o texto e mostrar para ela como eu entendia o que estava escrito ali. Ela me permitiu fazer a explicação, depois ela agradeceu aliviada e permaneceu até o final do curso. Hoje ela está casada e tem 2 lindas filhas. Esta jovem representa milhares de mulheres que reagem ao esposo, namorado ou noivo, porque estes também não compreendem o papel que Deus designou para eles no casamento. Não compreenderam o que a palavra de Deus diz sobre o relacionamento entre marido e mulher, e essa não compreensão afeta, logicamente, o relacionamento. Então, nós precisamos compreender o texto realmente como ele é, para descobrir que ele tem uma bênção especial para todo casal que queira viver em harmonia e viver em respeito um com o outro. Não há dificuldade alguma no texto, pelo menos para aqueles que querem conhecer e viver a vontade de Deus para o casamento. A Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido, porque ele é a cabeça da mulher. Então, a Bíblia faz um paralelo entre o homem e a mulher, e Cristo e a sua igreja. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. A mulher deve se submeter ao marido, assim como a igreja, ela se submete ao seu Senhor Jesus Cristo. Não há a menor dúvida de que a Bíblia diz exatamente isso que nós acabamos de afirmar. Depois de dizer que as mulheres devem se submeter ao seu marido, Paulo se dirige agora aos homens, em Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, versículo 25. Ele diz assim aqui: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como podemos ver aqui, assim como Deus tem uma ordem para as mulheres, ele tem também uma ordem para os homens, e esta ordem ela é direta e clara. O marido deve amar a sua mulher. A Bíblia, a mesma Bíblia que diz que a mulher deve se submeter ao esposo, agora está dizendo que o marido deve amar essa esposa. A parte da esposa é se submeter e a parte do esposo é amar. E aqui também nós não temos a menor dúvida. O marido ama e a mulher se submete. Estes 2 papéis, eles precisam se harmonizar, eles não são antagônicos. Eles precisam se harmonizar perfeitamente pela graça de Deus. Mas só que nós temos um problema aqui. Assim como nós não conseguimos nos submeter naturalmente, nós também não conseguimos amar naturalmente. Todos sabemos que o nosso coração é egoísta por natureza. E nós não nascemos para amar. Nós nascemos para cuidar dos nossos próprios interesses, pois o nosso eu está sempre em evidência desde o dia que nós nascemos. Sendo assim, toda a nossa vida será vivida para satisfazermos a nós mesmos, custe o que custar. Por isso, até mesmo quando dizemos que gostamos de alguém, é porque em algum momento esse alguém pode satisfazer as nossas necessidades e suprir as nossas carências. Outro problema é que nós espelhamos o nosso amor no amor de outras pessoas. Nós podemos cair na tentação de tomarmos como referência, por exemplo, o amor dos nossos pais. Então eu vou querer amar como os meus pais se amavam. E se eles não se amavam? Ou então eu vou tomar como padrão o amor dos programas de televisão, dos filmes e das novelas. O resultado com certeza será uma tragédia, pois o amor do ser humano ele é cheio de falhas e de egoísmo. E amor cheio de egoísmo ele parece até um paradoxo, mas nós estamos repletos de exemplos de pessoas que se amavam e não se amam mais. Estamos cheios de exemplos de pessoas que se amavam e agora dizem que se odeiam. Quando Deus diz para o homem amar a sua esposa, ele nos aponta um modelo de amor que é um padrão a ser seguido. E todos nós precisamos entender que fora desse padrão não há amor,
muito menos submissão. Então, que padrão de amor é esse? A resposta a esta pergunta está exatamente no texto de Efésios 5, 25, que nós já lemos aqui. Nós vamos ler de novo esse texto. Vamos ler Efésios 5, 25 de novo. A palavra de Deus diz assim: Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor estabelecido por Deus e que serve como referência para o amor do homem é o amor de Cristo por sua igreja, ou seja, o amor de Cristo por todos nós. Nós precisamos conhecer o que Cristo fez por sua igreja, por amá-la, e vamos entender o que Deus espera do homem ao dar a ordem a ele: maridos, amai vossa mulher. E vamos compreender também o que isso tem de ver com a submissão da mulher. Nós não precisamos buscar outros textos da Bíblia, porque aqui em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 25 a 33, esses versículos eles são repletos de demonstrações do que o amor verdadeiro de Cristo é capaz de fazer por nós. Quem ama faz tudo pela pessoa amada. Isso significa amor na prática. Por exemplo, se você observar, o verso 25 diz como que Cristo, como cabeça da igreja, ele amou e se entregou à morte por esta igreja. Assim também, o marido, como cabeça da mulher, deve se entregar em sacrifício pela sua esposa. E permitam-me aqui, por favor, repetir sempre essa questão: Cristo como cabeça da igreja, ele fez isso, o homem como cabeça da mulher, ele deve fazer isso. Permitam repetir isso aqui. O verso 27 declara que Cristo, como cabeça da igreja, a apresenta como santa, sem maculada, nem ruga, sem defeito. Assim também, o marido, como a cabeça da mulher, deve respeitá-la, honrá-la, valorizá-la e elogiá-la. Maridos que reclamam, criticam, apontam os erros e falhas da sua esposa, não representam a Cristo como cabeça da mulher. O verso 28 menciona o fato que Cristo, por ser a cabeça da igreja, a ama como ao próprio corpo. Por isso também o marido, como a cabeça da mulher, deve amá-la mais do que tudo e mais do que todos. O verso 29 diz que Cristo, sendo a cabeça da igreja, a alimenta e cuida dela. Da mesma forma, o marido, como cabeça da esposa, deve alimentar e cuidar dela com todo amor e carinho. O verso 30 fala que Cristo, como cabeça da igreja, deixou o seu Pai e veio se unir à humanidade e se fez um só corpo com essa igreja. Assim também o homem, como cabeça da mulher, deixa o pai e a mãe e se une à sua esposa para se tornar um único corpo com ela. Observamos aqui que não há problema algum com o texto. A proposta de Deus ela é permeada de sabedoria e estabelece uma base segura para que o homem e mulher vivam em harmonia, que vivam em paz. O problema, com certeza, está na má compreensão daquilo que o apóstolo está dizendo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Paulo não está falando da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Ele não está falando de um Deus sentado num trono, dando ordens para ser obedecido. Definitivamente, a tônica não é autoridade, embora Deus tenha autoridade, mas nesse texto aqui, a ênfase não é a autoridade de Deus. Paulo não está querendo mostrar quem manda em quem. Não existe a menor chance de basearmos no texto de Efésios capítulo 5 o tipo de relacionamento assim: eu mando e você obedece, eu falo, você escuta e você me respeita. Veja bem, a Bíblia não está dizendo que o homem deve ter autoridade e subjugar a mulher. Paulo está falando que o marido deve imitar o exemplo de Cristo como a cabeça da mulher. Paulo usa o exemplo da cabeça, Cristo, que se humilha, que se entrega, que se sacrifica, que morre para salvar a sua esposa, a igreja. Um Cristo
que a alimenta, que cuida dela. A ênfase e a base do relacionamento propostos por Deus em Efésios 5 é o amor. O amor que cuida, o amor que elogia em vez de criticar, o amor que dá a vida em vez de tirá-la, o amor que dá respeito em vez de cobrá-lo, o amor que se sacrifica para se unir num só corpo, o amor que ama a mulher acima de tudo. Entendendo o que significa Cristo ser a cabeça da igreja, vamos entender o que significa o homem ser a cabeça da mulher e, como consequência, o que significa a mulher se submeter ao seu marido. O homem que quer ser a cabeça da mulher deve cuidar dela com amor. O marido sábio e temente a Deus entrega a sua vida, anulando os seus próprios interesses para viver em função dessa mulher. Agora, como consequência, a mulher que vê esse tipo de amor em seu marido, ela vai querer ser amada, ela vai querer ser cuidada, respeitada, elogiada, protegida e guardada por esse marido. A mulher, em resposta ao amor, ela se submete a esse cuidado e proteção. Vou repetir isso aqui. A mulher, em resposta ao amor, ela se submete a esse cuidado e proteção. Então, a mulher não é convidada na Bíblia a se submeter à autoridade do marido, porque não é a autoridade que está sendo enfatizada nesse texto. E mais do que isso, a mulher que se sente amada desta forma, ela estará disposta a seguir e a se sacrificar por este amor. Lembre-se que a Bíblia tem uma mensagem para homens e mulheres viverem em paz e harmonia, cada um fazendo a sua parte. E é bom ressaltarmos que a Bíblia sempre traz soluções aos descaminhos do relacionamento humano. Esta é a proposta de Deus em Efésios para que o homem e a mulher vivam em harmonia. Maridos, ame a sua mulher, como Cristo ama a sua igreja, porque primeiro Deus ama e cuida da sua igreja, e a igreja responde a esse amor. Primeiro o homem ama, alimenta, cuida e protege a sua esposa. E a esposa, em resposta a esse amor, se submete ao alimento, ao cuidado e à proteção. Paulo diz: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Por quê? Eu vou repetir. A mulher que se sente verdadeiramente amada se dispõe a todo e qualquer sacrifício pelo amor daquele que a ama. O alvo de Deus para vocês é uma vida de harmonia, de paz. E para isso ele apresenta 2 ingredientes: amor e submissão. Eu quero fazer um convite para vocês hoje. Gostariam de reconhecer que precisam de uma mudança no tratamento com o seu cônjuge a partir deste momento diante da palavra de Deus? Desejam aceitar o propósito de Deus para vocês viverem em harmonia? Gostariam de orar pedindo a Deus mais amor, mais cuidado, mais proteção, ternura, afeto? E por que não dizer mais submissão? Eu gostaria de orar com você. Mas antes eu quero agradecer a Deus por esta Semana da Família, por estarmos juntos aqui, enaltecendo a palavra de Deus, vendo as verdades da palavra de Deus sendo aplicadas na família, no casamento e nos nossos relacionamentos. E hoje nós vamos orar para que a minha família e a sua família vivem em harmonia, vivem em paz, com amor, cuidado, proteção, com submissão, como é a vontade de Deus para todos nós. Vamos orar a Deus. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta semana, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E hoje, Senhor, compreendendo a proposta que Tu tens a fazer para a nossa família, para os nossos relacionamentos, nós nos submetemos à Tua orientação e pedimos, Senhor, dá-nos a capacidade de amar, de cuidar, de proteger, de alimentar. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de nos submetermos ao amor e, acima de tudo, ao Teu santo amor por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.